Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amor Ágape. É uma honra, é um privilégio estar mais uma vez aqui com vocês para nós fazermos um vídeo, né? E podermos assim meditarmos nas Escrituras e podermos crescer espiritualmente falando. E neste vídeo eu vou ler uma passagem que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 4, versículo 1. Amém? Vamos lá? Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome e livre-nos da nossa vergonha. Amém? Então, vamos dar uma meditada aqui nas Escrituras para a gente descobrir, né? Porque a princípio, lendo isso aqui, dá a impressão que o profeta Isaías está falando de mulheres, nossas companheiras aqui na Terra, né? No planeta Terra. Mas nós precisamos entender que as Escrituras, elas também falam conosco através dos símbolos, tá? E neste caso aqui, mulheres é símbolos de religiões, não da religião pura e imaculada para com o Pai, que é socorrer órfãos, viúvas, necessitados e não se corromper com as coisas desse mundo, mas é símbolo de religiões de homens, inventados por homens, né? Quem não se lembra aqui da passagem dos 144 mil, que fala que eles são virgens porque não se corromperam, né? Porque não se envolveram com mulheres. Se nós viéssemos trazer essa passagem dos 144 mil por literal, nós diríamos que a pessoa, para ser salva, ela deveria ser uma espécie de homossexual, uma espécie de eunuco, né? Que não teve relações, que não se envolveu com mulheres. Mas só que mulheres, nas Escrituras, simboliza as religiões criadas por homens. Então aqui em Isaías está falando destas religiões. Então está falando assim, ó, naquele dia, ou seja, no futuro, 7 mulheres, 7 geralmente é o sentido de totalidade, 7 mulheres lançarão mão de um mesmo homem. E que homem é este? É o nosso Messias. E dirão: providenciaremos nosso próprio pão e vestiremos as nossas próprias roupas, mas tão só queremos ser chamadas pelo seu nome e livra-nos da nossa vergonha. Então, essas religiões, né, elas têm o desejo apenas de ser chamadas pelo nome do Messias, ou seja, igrejas cristãs, né? Nós não vemos aí Igreja Cristã Maranata, Igreja Cristã Assembleia de Deus, Igreja Cristã Batista. Então, essas religiões, essas mulheres, estarão de olho só no sobrenome dele. Por quê? Porque o nome do Messias atrai muita gente. Quando se fala em Jesus, quando se fala em Yahushua, ou se fala no Salvador, no Messias, isso atrai muita gente. Então essas religiões, elas só irão querer ser chamadas de cristãs. Mas você observa no resto do texto que elas não vão querer compromisso com ele, só vão querer o nome dele. Porque elas mesmas dizem: vestiremos dos nossas próprias roupas, comeremos o nosso próprio pão. Ou seja,
sem compromisso com ele. As vestes, né? Se lembre que lá nas boldas do Cordeiro só entra quem está com as vestes novas, né? Lembre-se que os salvos, eles terão que ter lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, ali quer dizer o quê? Sair da nova aliança, sair da lei de Moisés, para começar a trilhar o caminho do Evangelho, para começar a praticar o que o Messias ensinou. Ou seja, dar um reset, apagar tudo o que o sistema religioso ensinou e começar do zero, só colocando em prática o Evangelho e seguindo o caminho do amor, da justiça, da solidariedade, que foi o que o Messias ensinou. Então essas mulheres, essas religiões, elas vestirão as suas próprias roupas. Elas não vão querer lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Elas não vão querer vestir uma roupa nova, um vestido novo. Elas mesmo criarão suas doutrinas, seus dogmas, seus ensinamentos, né? Isso sem compromisso em mudar de roupa, em vestir as roupas, ou seja, mudar o entendimento da forma que o Criador gostaria que elas mudassem. Comeremos do nosso próprio pão. Você lembra que o Messias falou: eu sou o pão que desceu do céu, e todo aquele que se alimenta de mim terá a vida eterna? Né? Essas mulheres, essas igrejas, essas religiões, elas comerão das suas próprias doutrinas, dos seus próprios dogmas, dos seus próprios rituais, né? Elas não vão querer se alimentar do pão que desceu do céu, não vão querer se alimentar dos ensinamentos, da doutrina, do mandamento que o Messias deixou. Mas livra-nos da nossa vergonha. Ou seja, essas mulheres, essas igrejas, essas religiões, elas sabem que elas são impuras, né? Elas sabem, elas têm consciência disso, mas por um ato de rebeldia elas preferem comer do seu próprio pão e vestir dos seus próprios vestidos. Elas só querem o nome do Messias, só querem ser chamadas de cristãs, mas não querem nenhum compromisso com ele, não querem colocar em prática os ensinamentos, o mandamento que ele deixou, a doutrina que ele deixou de amar ao próximo. Tá dando para entender, gente? Então, vou resumir para fechar aqui o vídeo. Isaías está falando que no tempo futuro, todas as religiões de homens, não a religião pura e imaculada que o Criador tem como perfeita, todas as religiões, elas vão querer ser chamadas de cristãs, né? Vão querer se passar como esposa do Cordeiro, como noiva do Cordeiro, mas só que há um detalhe importante: elas não querem compromisso com ele, elas só querem ser chamadas pelo seu nome. Igreja cristã subindo para o monte, igreja cristã cavalgando para o céu, né? E por aí diante, porque cada um cria a sua igreja. Então elas não terão compromisso nenhum com o Messias, elas querem apenas o nome dele, porque o nome dele atrai muita gente. E aí elas dizem: ó, nós vamos comer do nosso próprio pão, nós vamos criar nosso próprio meio de vida e vamos nos alimentar com o pão conquistado por nós mesmos, né? Não vamos querer comer o pão que desceu do céu, e nós vestiremos os nossos próprios vestidos. Elas não vão querer lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, ou vestir vestes novas que são exigidas para que você entre no reino de Deus.
E no final de tudo, Isaías diz que elas reconhecem que elas são impuras. São impuras. Porque dizem, tão somente nos livre da nossa vergonha. Deu para entender? Um abraço a todos. Eu vou voltar a fazer vídeos. Eu estava muito tempo parado, mas agora eu vou voltar. Vou voltar porque para ajudar os nossos irmãos, né, que estão trabalhando duro para que o número de pessoas libertas, pessoas que ouviram a voz do Salvador e saíram para fora dos apriscos, venha aumentar cada vez mais. Porque agora nós já somos quase 10% da população. Um abraço a todos.